Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa, da Universidade Federal do ABC, e essa é a aula sobre escoamento permanente uniforme, equação de Manning, na disciplina de hidráulica de condutos livres. Então, um problema bastante básico da hidráulica de condutos livres diz respeito a determinar a relação entre a vazão, ou a velocidade, escoada em um canal, com a geometria desse canal. E essa questão ela é bastante importante, seja para determinar a capacidade hidráulica, ou seja, quanta vazão esse conduto vai conseguir transportar e com que velocidade, ou seja, para eu dimensionar um conduto para transportar uma determinada vazão, né, de interesse. E esse problema, na verdade, ele envolve a solução das equações diferenciais de escoamento, da dinâmica dos fluidos, envolvendo tanto as dimensões, as três dimensões da geometria desse conduto, x, y e z, quanto o tempo. Então, existem formas de simplificação desse problema que são buscadas para fazer aproximações que possam ser aplicadas considerando determinadas condições de contorno ou determinadas premissas, né? A quantificação do escoamento permanente uniforme, ela é uma aproximação para o cálculo das variáveis hidráulicas em canais e galerias abertas, galerias fechadas, mas que têm seção aberta para a atmosfera, né? Seção de fluido em contato direto com a atmosfera. E a base do equacionamento, ela consiste em determinar qual é a velocidade de escoamento em função da geometria do canal. Ou seja, a base, a altura da seção, a área da seção, o perímetro, né? A partir da definição de quais são as forças atuantes numa massa de fluido que está contida entre duas determinadas seções de um escoamento num conduto livre, né? Vamos ver como que isso é feito. Primeiro, vamos entender um pouco dessa classificação dos escoamentos, né? Eu tenho diferentes graus de complexidade nessa classificação dos escoamentos. Eu tenho desde o escoamento permanente, quando a vazão é constante, o escoamento permanente uniforme, quando além da vazão constante, todas as propriedades hidráulicas daquele canal, daquela galeria, são também constantes. Eu tenho um escoamento permanente quando essas propriedades variam, mas a vazão é constante. E aí esse escoamento permanente variado, ele pode variar de duas formas, gradativamente ou bruscamente. Ele pode variar gradativamente com pequeno gradiente de velocidades ou bruscamente com altos gradientes de velocidade. E eu tenho, por fim, o escoamento não permanente, quando a vazão não é constante. Então, essa figura aqui, ela aparece em 100% dos livros de hidráulica, ela mostra um perfil de um curso d'água. Para o regime permanente uniforme se estabelecer, eu preciso que todas as variáveis sejam constantes, então não varia a largura do canal, nem a declividade, nem a profundidade e nem a vazão, né? E aí, vamos supor que nesse canal, eu estou olhando ali de lado, né, como se fosse um canal transparente, eu estou olhando a parede do canal, eu coloco ali uma singularidade. Singularidade é qualquer perturbação no escoamento. Então, se eu coloco ali, por exemplo, um vertedor, uma barragenzinha, né? Então, para o escoamento transpor esse obstáculo, ele vai aumentar esse nível d'água, ou seja, ele vai promover aqui uma aceleração, que vai causar uma variação do nível d'água, essa variação é chamada de remanso. A partir do encontro com o obstáculo, esse escoamento vai sofrer uma queda brusca, então ele é um movimento permanente, porque a vazão é constante. Em todo o trecho aqui, o escoamento é permanente. Porém, ele é bruscamente variado. Depois, ele volta a encontrar a situação de equilíbrio, porque esse trecho volta a ter a mesma geometria constante e a vazão continua constante. Então, ele vai entrar no regime uniforme, mas ele faz isso através de uma dissipação de energia num processo chamado ressalto hidráulico, e o ressalto ele acontece após um trecho onde essa lâmina d'água ela é contínua, então é um movimento gradualmente variado, e aí acontece esse turbilhonamento e o escoamento volta a ficar uniforme. Nesse turbilhonamento, o escoamento é bruscamente variado. Então, aqui eu tenho numa única figura colocada uma singularidade, uma barragem num canal, e ele vai passar por todos os estágios aí da variação das propriedades hidráulicas em virtude da inserção aí dessa singularidade no canal, e essa figura mostra todas essas fases do escoamento, né? Sempre o escoamento é permanente em todos os casos.
O que vem a ser um escoamento permanente uniforme? Esse equacionamento que a gente vai ver hoje é como que se dá a relação entre a velocidade e a vazão para, com a geometria do canal para o regime permanente uniforme. Então, o que é o escoamento permanente uniforme? Ele é aquele que ocorre com vazão constante e que, além da vazão constante, todos os parâmetros hidráulicos permanecem constantes. Então, a área da seção, a declividade, aqueles elementos geométricos da seção que nós vimos na aula anterior, quando todos eles ficam constantes, a gente tem a condição do permanente uniforme, né? Quando além de eles serem fixos, quando eles não variam, também a vazão é constante, a gente tem o permanente uniforme. Então, área molhada, altura da água, declividade, rugosidade do canal, em todas as seções do canal, eu tenho essa situação de permanente uniforme. Na prática, para eu conseguir estabelecer um regime permanente uniforme, é preciso que esse canal seja prismático. Canal prismático não é que ele tem a forma de um prisma, é que ele tem uma geometria definida, não é um canal natural. Não existe regime permanente uniforme em canal natural, a menos que ele tenha seções extremamente irregulares e muito dificilmente a gente encontra isso em canais naturais. Então, é um canal artificial ou uma galeria, né, um conduto, enfim, artificial, né? Então, onde eu consigo então manter toda a geometria constante e que tenha um comprimento razoável também com a declividade e rugosidade constantes, porque senão, do contrário, ele teria uma aceleração, né? Sem interferência de qualquer singularidade, qualquer degrau, qualquer alteração. Então, vamos supor, se eu tenho um trecho de escoamento, a água saindo de um reservatório, escoando ao longo de um canal e depois desaguando numa cachoeira, aqui, uma queda d'água, eu vou ter um trecho de variação da linha d'água logo que sai desse reservatório. Aí se estabelece uma condição de escoamento permanente uniforme e depois eu começo já a ter a interferência aqui de jusante, a interferência dessa queda d'água que vai estabelecer novamente um escoamento variado. Então, somente num trecho grande assim de condição constante é que eu consigo caracterizar o escoamento em regime uniforme. Então, o equacionamento que a gente vai ver hoje é específico para esse regime aqui, para o regime uniforme. Depois a gente vai ver outros equacionamentos para outros tipos de escoamento, tá? Quando eu tenho um regime permanente uniforme, qual é a minha condição? Eu tenho duas principais forças que atuam nesse escoamento. Uma é a força de resistência aqui, provocada por uma tensão de cisalhamento no contato do fluido com a superfície da seção, com a superfície do canal. Então, eu tenho um atrito, né? Uma força resistiva devido ao atrito das paredes e do fundo do canal ou da galeria em contato com a água. Essa força resistiva ela vai variar, ela vai depender da viscosidade do fluido e vai depender da característica do canal, da rugosidade do canal, sendo que ela também vai ser função da velocidade média na seção. Existe uma força aceleradora, que é a componente da força-peso, ocasionada pela ação da gravidade, né? Essa componente da força-peso na direção do escoamento, porque esse canal não é plano, ele tem uma declividade. Então, essa força-peso, que é orientada na vertical para baixo, ela tem uma componente na direção do escoamento e uma componente normal ao escoamento. Então, a força aceleradora, ela é a componente da força-peso na direção do escoamento. E quando essas duas forças se equilibram, quando a aceleração devido ao peso dessa massa de fluido descendo o canal se equilibra com a resistência ou o atrito do fluido, da mesma massa de fluido com a parede do canal, eu tenho essa condição de equilíbrio que é caracterizado por uma homogeneidade da vazão e da linha d'água. E aí eu tenho o escoamento uniforme bem definido, quando eu tenho esse equilíbrio entre a aceleração e a resistência. E aí, a altura do escoamento nessa situação é chamada de altura normal do escoamento e ela é denotada por um y0, né? A altura do escoamento é y, y0 é a altura normal, é a altura do escoamento no regime uniforme. Então, vamos entender um pouco aqui como é que é feito esse equacionamento, né? Deixa eu ligar a minha ponteirinha aqui. O equacionamento para determinar as características desse escoamento permanente uniforme, ele é feito a partir das equações de resistência, ou seja, são equações que relacionam a perda de carga em um trecho com a velocidade média, ou com a vazão, por meio de parâmetros geométricos e dados da rugosidade dessa seção. Nesse escoamento permanente uniforme, as forças resistivas que são devidas ao atrito, elas se equilibram com a força de aceleração,
né? E de modo que o somatório das forças ele vai ser igual a zero. Então, vamos colocar essas forças aqui. Quais são essas forças? Vamos supor que eu peguei um determinado trecho de canal, tirei ele para fazer o meu volume de controle. Então, se eu tiro o volume de controle, eu coloco no lugar as forças que estão atuantes ali, no caso a pressão da massa d'água aqui de montante para jusante, na seção 1, essa aqui é a seção 1, essa aqui é a seção 2, isso aqui é uma vista longitudinal do canal, uma vista lateral do canal, e essa aqui é uma vista transversal do canal, estou olhando o canal de frente. Então, nessa vista longitudinal do meu volume de controle, eu coloco a pressão e a força resultante dessas pressões, que é a F1, coloco a pressão na seção 2 e a força resultante delas, que é a F2, eu coloco a minha força peso, que ela é orientada sempre para baixo, então ela tem um ângulo em relação ao fundo do canal, que está um pouco exagerado aqui para a gente poder conseguir, né, enxergar. Eu coloco a tensão devido ao cisalhamento, aqui a tensão devido ao atrito do fluido com o escoamento, e coloco aqui as informações geométricas aqui da seção, que é a área da seção, o Y0, que é a altura normal, o perímetro da seção, a declividade, né, dessa seção e o ângulo aqui de inclinação. Aqui está a linha piezométrica, que no caso da seção do escoamento livre coincide com a própria linha d'água. Eu não tenho nenhuma pressão atuante diferente da atmosférica, então a minha linha piezométrica é coincidente com a linha d'água. E a linha de energia, que é a piezométrica somando o V ao quadrado sobre 2G. Aqui eu tenho um ΔH, que é a diferença de cota entre as seções 1 e 2. Então, o escoamento, para determinar as características do escoamento permanente uniforme, ele é feito a partir dessas equações de resistência, e essas forças vão se equilibrar. Essa força resistiva, ela vai se equilibrar com essa componente no sentido do escoamento, essa componente da força-peso. Essas duas forças se anulam, a F1 e a F2, como a seção é constante, a área é constante, então a força resultante da pressão na seção vai ser igual, porém com o sentido oposto, então elas vão se anular. Vamos ver como é que isso fica. Então, o somatório das forças em X é igual a zero, essa é a premissa do escoamento permanente uniforme, né? Então, eu tenho, no sentido do escoamento, né? Positivo no sentido do escoamento, F1 mais W seno alfa, que é a componente do peso na direção do escoamento, menos F2 e menos a tensão. Como é que eu calculo essa força resultante aqui dessa tensão de cisalhamento, gente? A tensão nesse trecho. Essa força de atrito, ela ocorre no contato do fluido com a parede e o fundo do canal. Então, é somente aqui nesse perímetro molhado, né? Que a gente viu lá, propriedades geométricas aí da seção transversal, o perímetro molhado, é o perímetro de contato do fluido, da água, no caso, com a parede. Então, não entra a superfície livre. Então, a força total aqui de resistência, ela é a tensão de cisalhamento, vezes esse perímetro, vezes esse comprimento aqui. Aí eu tenho a área de contato para eu poder, então, calcular essa força resultante do contato. Então, como esse escoamento ele é uniforme, todas as alturas aqui são iguais, portanto, F1 igual a F2, elas se anulam. F1 e F2 vão sair dessa relação. E o que vai ficar nessa relação? Vai ficar a força-peso, que aqui eu já estou desmembrando, o peso é o peso específico, né, que é o Newton por metro cúbico, vezes a área, vezes o comprimento. A área qual área? A área da seção transversal. Eu estou calculando o peso total da massa de fluido. É o peso específico da água, vezes a área da seção transversal, vezes o comprimento, ou seja, vezes o volume. Peso específico vezes volume. E na direção do escoamento, ou seja, seno alfa, que eu estou com a componente da força-peso na direção do escoamento. Ela, então, vai ficar igual a resultante das forças resistivas, né? A força de atrito. Ou então eu chego ao cálculo aqui dessa... Então eu desenvolvo e chego ao cálculo dessa força de atrito. Ela vai ser igual a... Deixa eu passar por essa etapa aqui primeiro para ficar mais detalhado. Ela vai ser igual ao peso específico do fluido vezes a área. Eu estou isolando essa tensão aqui. Ela é o peso específico do fluido vezes a área dividida pelo perímetro, vezes L vezes seno θ. Acontece que a área sobre perímetro, lembram da semana passada? É o raio hidráulico. Né? Então, aqui eu chego na equação para essa tensão aqui
de cisalhamento. E agora vamos desenvolver um pouco mais isso aqui. Para ângulos muito baixos, para declividades muito baixas, e vamos colocar muito baixo, abaixo de 6 graus, a gente pode aproximar o seno pela tangente. Ou o seno alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Na verdade, a gente aproxima a própria hipotenusa pelo cateto adjacente. E essa relação entre o cateto oposto, que é o ΔH, a variação de cota de uma seção até outra, dividida pelo comprimento do trecho, ela é o que a gente chama de declividade. Vocês calcularam também na aula anterior, está lá nas características geométricas da seção. Então, na hora que eu substituo, eu fico que a minha tensão de cisalhamento, ela vai ser igual ao peso específico vezes o raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro, vezes a declividade. Estou construindo a minha equação da resistência, que é o escoamento, né? Essa tensão é a tensão média de cisalhamento. Ela também é chamada de tensão trativa média ou tensão tangencial média entre o fluido e o perímetro da seção que está em contato com esse fluido. E aí vamos relembrar, ou recordar, né, buscar lá da referência de condutos circulares, que foi visto em hidráulica forçados, como que é dada a perda de carga? A perda de carga para um conduto circular, aí depois a gente vai fazer uma aproximação para condutos de outra forma. Ela é dada por essa equação aqui, 4 vezes essa tensão de resistência, vezes L sobre D, dividido pelo peso específico. E, comparando com a fórmula universal da perda de carga, né, eu chego numa relação aqui para essa tensão de cisalhamento, que é igual a massa específica do fluido vezes aquele fator F, né, o F da fórmula da fórmula geral, né, da fórmula universal da perda de carga, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 8. Bom, assumindo-se que o raio hidráulico ele seja um parâmetro que ele serve para levar em conta essa diferença de forma entre seção reta e tubo circular e canal prismático, o raio hidráulico ele vai dar a área pelo perímetro, ele é algo que eu vou ter em comum nas duas seções, né? Ele é um parâmetro do escoamento, né? Então, assumindo ele como esse parâmetro aqui que vai relacionar as duas seções, eu vou ter que a minha tensão de cisalhamento, ela é igual ao peso específico do fluido, vezes o raio hidráulico vezes o I0, que, portanto, é igual a massa específica vezes o F vezes o V ao quadrado sobre 8. Desenvolvendo, então, eu consigo isolar aqui a minha velocidade e eu vou chegar num fator raiz de 8G sobre F, que é chamado um coeficiente de resistência ou coeficiente de rugosidade. Quem desenvolveu esse equacionamento foi um matemático, um engenheiro e matemático francês, lá nos anos 1718 a 1798, que foi quando ele viveu, né? E ele chamou isso aqui de coeficiente de resistência. Ele relacionou aquele coeficiente lá da fórmula universal da perda de carga para condutos fechados com um coeficiente de resistência para condutos abertos. Então, essa foi a contribuição do Chésy, né, fazer essa relação entre os condutos fechados e abertos e calcular a perda de carga para condutos abertos, né? E ele chega numa relação em que a velocidade é igual a um determinado coeficiente C, sendo que esse C ele é uma função do coeficiente de perda de carga, que já tinha sido desenvolvido a fórmula universal da perda de carga, vezes a raiz do raio hidráulico vezes a declividade. Essa é chamada a fórmula de Chésy. Ela é a equação fundamental do escoamento permanente uniforme em canais. Como a vazão é igual a velocidade vezes a área, eu consigo expressar essa mesma equação em termos de vazão, né, que basta multiplicar pela área, né? Vazão é igual a velocidade vezes a área, e aí eu chego na equação final. Acontece que esse coeficiente C de Chésy, ele depende do F. E o F, quem já fez hidráulica de condutos forçados, sabe que é um coeficiente que ele não depende só da rugosidade do canal, ou do conduto, né? Ele depende da viscosidade, ele depende da velocidade de escoamento, ele vai depender do número de Reynolds. Então, ele não é um coeficiente muito fácil de determinar. Aí que entra o Manning nessa história. A fórmula universal, a equação fundamental do escoamento permanente, ela não é dada pela equação de Chésy, mas pela equação de Manning. O que ele fez? Esse engenheiro também francês, né? Qual foi o desenvolvimento que ele fez?
A maior dificuldade de aplicar a equação de Chezy consiste em obter o valor do coeficiente C. Ele só é determinado experimentalmente. Tem até algumas fórmulas empíricas para determinar o coeficiente C em função do raio hidráulico, e uma dessas fórmulas empíricas foi desenvolvida pelo Manning, em 1889. Ele desenvolveu a seguinte relação: o coeficiente C é igual ao raio hidráulico elevado a 1/6 dividido por um coeficiente N, N de Manning, passou a ser conhecido dessa forma, o N de Manning, em que esse C é o coeficiente de resistência da fórmula original de Chezy, RH é o raio hidráulico, né, área sobre perímetro, e o N é o coeficiente que depois passou a ser chamado coeficiente de Manning. Substituindo a equação fundamental do escoamento em canais da fórmula de Chezy, qual é a relação que eu passo a ter? Que a velocidade é igual a 1 sobre o N de Manning, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a meio. E eu posso escrever a equação em termos de vazão, já que velocidade é igual a vazão vezes área. Basta eu multiplicar aqui pela área. E essa equação aqui, gente, vazão igual, Q igual a 1 sobre N, vezes a área molhada, vezes o raio hidráulico a 2/3, vezes I0 a meio, vocês anotem aí, façam a anotação de vocês aí no cantinho, nós vamos usar essa equação daqui até o final da disciplina. Ela é a equação fundamental do escoamento permanente uniforme em canais. Então, a equação proposta por Manning, que é uma variação da equação de Chezy, é amplamente mais utilizada do que a equação original de Chezy, e a gente chama simplesmente de fórmula de Manning, é o que a gente usa aí para calcular escoamento em redes de esgoto, que funciona por gravidade, conduto livre, em rede de drenagem, que também funciona por gravidade, conduto livre, e outras redes. Ah, mas professor, a gente vai usar uma equação que ela parte de uma premissa de que o escoamento é permanente e uniforme. Na verdade, a gente vai dimensionar um conduto para operar em regime permanente e uniforme. Por isso, usando a equação. E como que a gente garante isso? A gente precisa garantir a geometria do canal ser constante, a vazão ser constante e a declividade ser constante. E constante tal que não vai me gerar forças de aceleração que vão ficar maiores do que a força de resistência. Então, na verdade, não é que eu considero que esse escoamento ele é permanente e uniforme. Eu adoto a condição de escoamento permanente e uniforme para dimensionar aquela rede. Como eu disse, num canal natural não vai valer essa condição de permanente uniforme. A gente começa a calcular canais naturais partindo da premissa de um permanente variado. Pode ser um gradualmente variado. Aí eu consigo fazer um equacionamento de Remanso, nós vamos ver isso também, para calcular esses canais. Mas aqui, para eu dimensionar uma nova rede, eu dimensionando partindo da premissa de escoamento permanente uniforme. Então, fazendo algumas comparações aqui entre a fórmula de Chezy e a fórmula de Manning, o coeficiente N de Manning, ele tem eu comparo assim, na hidráulica de condutos forçados, seria a usar Hazen-Williams, né? O Manning, o que ele fez foi tornar a fórmula de Chezy mais aplicável por utilizar um coeficiente fixo, ele permanece constante. Ele só é a função da rugosidade, assim como o coeficiente C de Hazen-Williams. Ele pega a fórmula universal, ele parte da fórmula universal, mas ele desenvolve um equacionamento baseado num coeficiente que depende exclusivamente da rugosidade do material. Não entra Reynolds, não entra viscosidade, não entra velocidade. Entra somente a rugosidade do material. E ele é proporcional à rugosidade relativa da seção raio hidráulico dividido por N. O coeficiente C da fórmula de Chezy depende do fator de atrito, que ele é a função do número de Reynolds e da rugosidade da parede. Então, embora o comportamento do fator de atrito em tubos circulares ele é melhor definido, tanto para tubos circulares a gente consegue aplicar melhor a fórmula universal do que seria possível aplicar a fórmula de Chezy para tubos, para canais abertos. Isso não acontece com o coeficiente C, não tem essa mesma correlação tão simples, né? Justamente porque tem uma gama de materiais de revestimentos muito maior e as paredes sofrem o efeito do tempo, então essa rugosidade ela é muito menos controlável do que nos tubos fechados, né? Então, daí que a equação de Manning ela é amplamente mais utilizada. Anotem aí, a gente vai fazer bastante exercício, desenvolver bastante a aplicação dessa equação, né, para a solução de problemas em regime de escoamento permanente uniforme para condutos livres. Bom, tem tabelas de coeficiente de Manning, todo livro de hidráulica traz valores tabelados em função do material. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês.
os canais típicos aí da rede de macrodrenagem, né? Se for de concreto, vai variar de 0,018 a 0,022. Para galerias SN diminui, ele é mais liso, justamente porque a galeria tem um controle maior de fabricação e ela fica fechada, menos sujeita à ação do tempo, né? A ação de vento, de chuva, de erosão ali. E então, para a galeria fechada, esse N é menor um pouco, na ordem de 0,015 até 0,018. Canal revestido em gabião, em torno de 0,030 a 0,027. Canais parede gabião plantado, 0,028 a 0,033. Canal de concreto, retilíneo, mesma coisa que o primeiro, 0,018 a 0,022. Um material que não é muito usado hoje em dia, mas que já foi muito utilizado, tem muitos canais aí que existem há muito tempo que são feitos desse material, que é a pedra argamassada, é equivalente ao gabião, 0,022 a 0,026. E os tubos são mais lisos, justamente porque eles são controlados na fabricação. Então, 0,012 para polietileno corrugado, 0,012 para tubo metálico corrugado, PVC liso, muito usado em esgoto, 0,011, tubo de concreto, 0,010 a 0,014, e por aí vai. Então, os valores N de Manning, eles são mais constantes, né? E basta a gente associar com o material e aplicar ali algum efeito de desgaste do tempo para poder adotar um valor de N mais próximo da realidade. Vocês veem que o valor é muito pequeno, 0,0 alguma coisa, e a equação é extremamente sensível a esse parâmetro. O coeficiente N de Manning e a declividade influenciam muito na velocidade de escoamento, mas o N de Manning influencia muito. Então, a gente precisa adotar esse coeficiente considerando que o modelo ele tem uma grande sensibilidade a esse parâmetro, a gente precisa adotar da forma mais precisa possível. E aí, os problemas mais conhecidos de hidráulica, eles têm basicamente 4 tipologias, né? Eu tenho basicamente 2 problemas diferentes, na verdade, que se dividem nessas 4 tipologias aí. Quando eu tenho uma vazão de projeto, eu calculei uma vazão, usei um modelo hidrológico ali, calculei uma vazão. Ou eu usei uma fórmula ali de cálculo do esgoto, quantidade de pessoas no cenário futuro, calculei a vazão que uma rede de esgoto vai transportar. Aí eu vou dimensionar a rede para transportar aquela vazão. Ou quando eu tenho as informações geométricas de uma determinada rede já existente e eu quero saber qual é a vazão que ela transporta. Essas são as 2 situações diferentes. Então, quando eu tenho uma situação em que eu conheço toda a geometria e quero determinar a vazão, ou conheço toda a geometria e a vazão e quero inferir a declividade, esse cálculo é direto. Quando, ao contrário, eu conheço a vazão que eu quero trazer, mas eu preciso determinar a altura da água, aí esse cálculo é indireto. Na aula dessa semana, a gente vai trabalhar nessa primeira situação aqui, o cálculo direto a partir do N de Manning. Eu tenho toda a geometria e quero calcular a vazão. Na aula que vem, a gente vai fazer exercícios que aplicam tabelas específicas, que a gente chama de tabelas adimensionais, ou método iterativo, ou ábacos, para resolver situações, casos do tipo 3 e 4. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios de aplicação, gente. Determinar a capacidade hidráulica. O que é capacidade hidráulica? É o quanto de vazão um canal, um conduto consegue transportar, né? Em metro cúbico por segundo, qual é a vazão que um conduto transporta. Determinar a capacidade hidráulica de um canal, no caso aqui é um canal de macrodrenagem, ele tem uma seção trapezoidal de base 4, inclinação dos taludes, acostumem-se com essa nomenclatura 1:2, quer dizer que em 1 vertical eu tenho 2 horizontal, claro que está fora de escala aqui. A altura da seção é de 3 metros, a declividade de fundo é dada e o canal de concreto é dado N de Manning 0,018. Deixando 10% de borda livre, calcular a velocidade de escoamento. Esse aqui é um caso de aplicação direta da fórmula de Manning. A gente começa calculando as propriedades geométricas, as características geométricas da seção, que são área molhada, perímetro molhado. A altura da seção é os 3 metros menos os 10% de freeboard, né, de borda livre que eu tenho que deixar aqui. O motivo de deixar essa borda livre é para o canal não transbordar em momento de cheia, que as velocidades são mais altas.
E ele quer saber qual é a capacidade hidráulica, ou seja, qual é a vazão que esse canal é capaz de transportar. Então, toda a primeira parte do problema, ela é um cálculo geométrico, aquilo que a gente viu na aula anterior, as características geométricas da seção. Vamos calcular a área molhada, de acordo com as características geométricas aqui. Calculei a área molhada, refaçam esse cálculo, é a mesma metodologia que a gente utilizou na semana anterior, não tem novidade aqui. A área molhada deu 25,38. Aí eu vou calcular o perímetro molhado, 16,08. A área sobre perímetro molhado é o meu raio hidráulico. E agora eu aplico a equação de Manning, cálculo da vazão em regime permanente uniforme. Eu sei que a vazão é igual a 1 sobre N, vezes a área molhada, vezes o raio hidráulico a 2/3, vezes a declividade a meio. Então, isso me resulta numa vazão de 74,05 metros cúbicos por segundo. Refaçam os cálculos, faz o exercício à mão aí para treinar. E a velocidade, eu uso a equação da continuidade, QVA, né, vazão igual a velocidade vezes área, e eu consigo determinar a velocidade da 2,92 metros por segundo. Quero mostrar para vocês aqui uma situação em que a seção é composta. É muito utilizado, especialmente em canais de macrodrenagem, seções compostas, como essa aqui desse exercício. Então, o que é uma seção composta? Ela tem geometria variável. Ela tem, por exemplo, um canal de base que pode ser retangular, pode ser circular, trapezoidal, retangular. Eu falei retangular. É um canal que ele vai transportar a vazão de base, concentrando essa vazão ali no centro, numa seção um pouco menor, para a seção ficar toda preenchida, porque quando você tem um filetinho de água escoando numa seção muito larga, o que começa a acontecer dos lados? Começa a assorear, começa a juntar vegetação, o canal vai perdendo capacidade hidráulica. Quando vem a cheia, você não tem a seção inteira para poder acomodar aquela cheia e o rio transborda. Então, usar a seção mista tem essa finalidade. Outra finalidade é, se eu dimensiono uma seção central para transportar minha vazão de base, eu vou ficar com essas duas bermas, lembra que eu falei dos dois platôs? O platô é chamado berma, né? Eu fico com esse platô, essa berma, que eu posso usar no tempo seco, por exemplo, para uma ciclovia, né? Eu posso fazer a seção até tripla, né? Um canal para vazão de base, um canal para cheias de menor porte e uma outra parte externa aqui, né? Para cheias muito raras que eu vou poder usar a ciclovia ali a maior parte do tempo. Então, isso é muito usado, por exemplo, em parques lineares, né? Mas essa tipologia mista aqui com duas geometrias, ela é muito usada para isso. A vazão de base concentrada no centro ali do canal e uma vazão de cheia que ocupa a seção toda do canal. Então, aqui no caso, eu tenho uma seção mista, em que uma parte é um meio círculo com raio de 0,6 metros, berma de 1 metro dos dois lados, uma altura de 0,8 num talude 1:1. E o que ele me pede? Determinar a capacidade hidráulica. Capacidade hidráulica é o quanto de água que essa seção transporta. Qual é a vazão que passa, a vazão que essa seção consegue transportar. Isso é capacidade hidráulica. Determinar a capacidade hidráulica do canal, cuja seção é mostrada aqui na figura. A parte trapezoidal tem revestimento gavião, provavelmente, N de Manning igual a 0,025, e a parte semicircular é um concreto liso, N de Manning igual a 0,015. Canal simétrico, os dois lados são iguais, as medidas que estão aqui se reproduzem aqui. E a declividade do fundo é dada numa unidade esquisita aqui, 0,45 metros por quilômetro, que claro que a gente tem que transformar as unidades. Então, tem uma coisa diferente aqui. Essa seção mista, ela não tem só uma geometria mista, ela tem revestimento variável. Gente, sem pânico, o que a gente faz nessas horas é calcular um N de Manning médio e utilizar a equação de Manning do mesmo jeito. Que média é essa? É uma média ponderada pelo perímetro. Eu vou pegar o N de Manning da seção circular e multiplicar pelo perímetro da seção circular. Eu vou pegar o N de Manning da seção trapezoidal e multiplicar pelo perímetro da seção trapezoidal, só desse trechinho aqui. Somos 2 e divido pelo perímetro total. Eu vou ter um N equivalente. Então, bora fazer. Primeiro, eu começo calculando esse N equivalente, né? Então, eu fiz os cálculos geométricos aqui para calcular esse perímetro e vou chamar isso aqui de N2, né? N2 é o do trapézio, N1 é o do círculo. Não, ao contrário. N1 é do trapézio, N2 é do círculo. Tá aqui, 1 e 2.
O trapézio é 0,025, lembrando que é só isso aqui, viu, gente? Aqui, obviamente, não conta, né? Porque isso aqui não é contato da água com o revestimento. É só o perímetro que conta pra gente, é só o perímetro de contato da água com o fundo do canal. E o significado disso é porque ali eu tenho um atrito do escoamento. Estou quantificando esse atrito, né? Então, o perímetro 1 soma esses dois aqui. O perímetro 2 é este meio círculo aqui. Somo os dois, multiplicando pelos respectivos n's e divido pelo perímetro total. Eu achei um n equivalente, né? O meu n equivalente dá 0,022. É óbvio que tem que ser uma coisa entre os dois n's. Se der 0,30, com certeza está errado, né? Isso é uma forma também de vocês se corrigirem quando estão fazendo exercício. O n equivalente tem que ser alguma coisa entre os dois valores dos dois n's aí da seção. Agora eu vou calcular a área molhada, não tem mistério aqui no cálculo dessa área, a gente já fez aí na aula anterior. Calculo o raio hidráulico e aplico a equação de Manning usando o N equivalente, né? Então, é assim que eu faço quando eu tenho seção mista. Eu calculo o N equivalente e utilizo ele para calcular a vazão, que deu 2,61 metros cúbicos por segundo. Nesse exercício 3, eu tenho um canal com parede de pedra argamassada, a gente já sabe que vai adotar um N de 0,025, tá até dado no enunciado. Seção transversal trapezoidal, base 5, taludes 1/2. Ele dá a velocidade e a declividade, ele quer que eu calcule a vazão. Então, isso aqui também é um cálculo direto, né? Como é que a gente vai fazer? Eu calculo aqui, a informação que eu não tenho é o Y, mas eu sei a base, eu sei a velocidade, então eu vou conseguir determinar isso aqui de maneira direta. Eu calculo essas duas hipotenusas aqui em função de y, eu tenho o perímetro em função de y. Eu calculo a declividade, colocando já na unidade certa. Sempre comecem a resolver um problema fazendo croquis, viu, gente? Fazer o croquis é fundamental para não errar no cálculo, para não pegar a unidade errada. Sempre redesenhe a seção colocando as informações numéricas. Bom, a minha velocidade foi dada, é igual a 2, mas eu também sei da equação de Manning, em termos de velocidade, que a velocidade é 1 sobre n, vezes o raio hidráulico a 2/3, vezes a declividade elevado a meio. Portanto, eu igualo isso aqui com 2 e substituo os valores, onde a minha incógnita é o raio hidráulico. E aí eu encontro o valor deste raio hidráulico. A área molhada, eu não tenho o valor de y, mas eu sei que a área do trapézio vai ser by mais 2y ao quadrado. Se eu aplicar lá base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Eu não tenho o valor do perímetro, mas eu sei em termos de y. Então, eu consigo calcular o meu raio hidráulico em função de y. Como eu achei o valor do raio hidráulico, eu substituo, resolvo o sistema de equações, encontro o valor de y. E com ele, então, eu encontro a base maior. Com isso, então, eu consigo calcular a área molhada e consigo determinar a vazão. Refaçam o exercício passo a passo, tá bom? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, conferindo. Na semana passada eu passei essa mesma sessão apenas para vocês calcularem as características geométricas, a área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico. Dessa vez aqui vocês vão fazer a cálculo, tentem fazer sozinhos, olhem para a resolução que está aqui na sequência, tá? Vou deixar como um exercício proposto, mas deixando a resolução aqui para vocês. Vai ter que calcular N equivalente, né, que é o N de cada trechinho vezes o perímetro, divide tudo pelo perímetro total. E aí vocês vão aplicar a equação de Manning com a área molhada que vocês já vão ter calculados do exercício anterior, né, que a gente fez lá na aula passada. Vão encontrar o valor de N equivalente. Então, não tem segredo aí no cálculo, apenas a seção ela é um pouquinho mais detalhada, tá bom, gente? Então, tentem fazer os exercícios, refaçam, venham no plantão para tirar dúvida e façam a atividade da semana que está proposta. Muito obrigada, até a próxima aula.